Graça e paz, meus amigos, bem-vindos a mais um Submersos. Eu espero que Jesus tenha sido bom para vocês. Esse aqui é um momento muito especial, muito precioso, que nós estamos começando aqui na Igreja Vida Abundante. É um momento para nós aprofundarmos nas Escrituras. E esse aqui é o primeiro programa, a retomada do nosso programa de ensinos, que se chamava Submerso no passado, que nós estamos retomando com um formato um pouquinho diferente, para que nós possamos continuar nos aprofundando no saber e no conhecer de Deus. Hoje, nós vamos seguir um pouquinho naquilo que era a palavra de domingo, ou naquilo que foi a palavra de domingo, para que nós possamos conhecer mais a respeito das Escrituras, a respeito do Senhor e a respeito dos dons ministeriais, dos presentes de Deus para nossas vidas. Mas, antes de continuar, deixa eu chegar aqui para falar com você. Você se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu like. Primeiro você deixa o seu like, quando chegar no final, se você achar que a mensagem não é boa, que o estudo não é bom, aí você tira o seu like. Mas já deixa o seu like agora para não esquecer, tá bom? E aí no final você também está convidado a deixar o comentário daquilo que você achou dos estudos e se isso agregou para a sua vida. Eu espero sinceramente que isso agregue para o seu conhecimento espiritual, os seus conhecimentos das Escrituras. Amém? A nossa palavra, a palavra que o Senhor tem para nós hoje, está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao 16. E fala um pouquinho a respeito dos que nós chamamos de dons ministeriais, né? Ou dos 5 ministérios. E diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Preste atenção, age por meio de todos. E está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou repetir aqui o verso 11 para ficar um pouquinho frisado nas nossas mentes. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Isso aqui é uma parte, nós vamos ter outras leituras, mas vamos começar por aqui. Uma das coisas que nós queremos fundamentar como igreja do Senhor, e que eu tenho acreditado muito, e que tem queimado no meu coração, é a respeito de que nós temos uma vocação no Senhor. E quando nós lemos aqui na palavra, nós vemos que o apóstolo Paulo nos direciona dizendo assim: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, existe uma vocação que vocês foram chamados, ele está direcionando isso a quem? Alguém específico? Ele está direcionando isso a toda a igreja. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que existe uma vocação, existe um chamado que está reservado para nós. Para quem, Guilherme? Para uns ou para outros? Não, para cada um de nós existe uma santa vocação
que está reservada, um artifício que o Senhor colocou em nossas mãos para nós como uma ferramenta nossa, para que nós sejamos uma ferramenta dele. E o grande objetivo é que existe uma só esperança pela qual nós somos chamados, ou seja, a esperança do Evangelho de Cristo, da salvação, né? Ele completa falando que há um só Senhor, que existe uma só fé, que existe um só batismo. Então, nós estamos aqui para cumprir a obra do Senhor. E para isso, ele continua falando que por isso Deus concedeu dons aos homens. Então, quando o Senhor ele foi para a glória, ele deixou dons aos homens. E grande parte disso está quando o Senhor, pronto para ir aos céus, ele fala para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois disso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos o derramado do Espírito Santo, e junto com isso vem a fundamentação da igreja e dos dons do Espírito que são derramados. E no verso 11, a gente vê ele continuando: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E ele continua falando que o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é: existe um chamado, uma vocação santa para todos nós. Então a gente acaba pensando às vezes que existe um chamado para o pastor fulano, para o evangelista ciclano, para o profeta beltrano, só que existe uma vocação para nós. O que acontece é que grande parte das pessoas não busca isso, né? Mas quando nós lemos aqui o apóstolo Paulo, eu não estou vendo em nenhum momento ele falando: olha, tem uns que ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e tem uns que ele deu só para existir. Pelo contrário, ele está elencando aqui dons ministeriais, os 5 dons ministeriais que nós temos conhecimento aqui, e ele está dizendo: olha, e todos esses dons aqui ele deu aos homens, o Senhor deu aos homens, Deus ele derramou sobre os homens. Então isso aqui está disponível, porque o grande objetivo desse derramar de dons é para a edificação da igreja. Uma das grandes partes do Evangelho, porque nós cumprimos o que nós cumprimos como cristãos, de disseminar a palavra de Deus, e eu quero que você entenda isso. Pensa comigo: eu fui chamado um dia, eu comecei a ir à igreja. Quero que você entenda que o ofício da fé não é só você ir à igreja por ir, mas o Senhor ele te levantou para uma vocação, para seguir por um caminho, certo? E isso faz parte do corpo de Cristo. Todos os dons ministeriais, eles servem ao propósito da igreja para que o corpo de Cristo ele seja bem ajustado e consolidado. E não necessariamente você vai ter a mesma vocação, mas cada uma das partes, ela coopera de alguma forma com o corpo de Cristo. Cada um dos dons ministeriais coopera de alguma forma para a igreja de Cristo. Então, na Igreja Evangélica Vida Abundante, os dons ministeriais ativos nesse lugar, que formam o presbitério da igreja, atuam para que a igreja ela se consolide cada vez mais e cresça cada vez mais. O que nós precisamos entender é que, para a igreja crescer, ainda mais esses dons eles precisam se multiplicar ainda mais, para que cada vez a igreja cresça. Então é por isso que nós seguimos acreditando que existem mais pessoas para ativar o dom evangelístico, ativar o dom profético, ativar o dom pastoral, porque ativar o dom de mestre, porque assim a gente vê a igreja crescer. Isso faz parte daquilo que Cristo colocou, que o apóstolo Paulo veio aqui e reforçou, instituindo para a igreja para um crescimento ministerial. E eu quero seguir, para que nós tenhamos um pouquinho mais de entendimento, aprofundando nos dons ministeriais. Porque a gente fala a respeito de pastor, a gente fala a respeito de mestre, a gente fala a respeito de profeta, mas eu quero entender com vocês um pouquinho agora a respeito desses dons, para que nós venhamos aprofundar. Porque às vezes a gente até conhece esses nomes, profeta fulano, evangelista ciclano, só que a gente não entende muito bem as atribuições deles. Então agora a gente vai partir um pouquinho mais para isso. Pegar uma... Muito obrigado. Quebrando a quarta parede. Então, para a gente aprofundar nos dons ministeriais, para acontecer esse aprofundamento nos dons, eu quero utilizar com vocês uma analogia ou uma parábola
que é a analogia da mão, né? Então olha para a sua mão aí. Na sua mão existem 5 dedos, certo? E nós vamos fazer uma analogia pensando que os 5 dedos são os 5 dons ministeriais para facilitar o nosso aprendizado. Então o polegar, ele é como se fossem os apóstolos. Então pensa comigo, qual que é a grande diferença do ser humano, inclusive isso aqui é uma curiosidade no mundo animal, é o polegar. Se não fosse pelo polegar, muita da nossa parte da existência humana, daquilo que nós fazemos como seres humanos, à medida que a humanidade ela vem crescendo e evoluindo em avanços tecnológicos, a gente deve a isso aqui, a existência de um polegar, né? E a grande parte do polegar é porque ele é a sustentação. Grande parte das nossas atividades do dia a dia que nós fazemos seriam muito mais difíceis se nós não tivéssemos um polegar. Então, os apóstolos, eles vieram para fundamentar a igreja e para criar uma sustentação da igreja. Da mesma forma que o polegar, ele serve na sua vida no dia a dia e sem ele as atividades talvez nem existissem. Então, os apóstolos eles fundamentaram a igreja. Eles vieram para criar uma base sólida para a igreja. Depois, nós temos o indicador. E o indicador é como se fossem os profetas. O grande papel do indicador, e nós usamos muito, é para apontar. Olha, pega aquilo ali, pega isso aqui, pega aquilo outro. Então, o profeta, ele indica o caminho. Né? Se nós olharmos para o ofício profético, desde o Antigo Testamento, quer seja quando nós olhamos para Moisés, principalmente, que foi um dos grandes profetas que direcionaram ali o povo, ou quando nós olhamos para Joel, ou quando nós olhamos para Isaías, enfim, quando nós olhamos para os profetas, nós olhamos eles dando um direcionamento para o povo de Deus. Então, dentro da igreja de Cristo, o profeta dá o direcionamento. Lá no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, o mover que Deus ele tem para a igreja, o mover que Deus ele tem para a vida do corpo de Cristo, todo acontece sendo revelado aos profetas, para que então a igreja ela tenha um posicionamento e ela seja direcionada para o seu destino profético. Nós tivemos, inclusive, no ano passado, ao longo do ano, foi um ano do alinhamento profético. Então, foi um grande momento em que nós começamos a ajustar como igreja e o Senhor deu diversos direcionamentos para que nós começássemos a traçar um caminho, para que a Igreja Vida Abundante ela começasse a traçar um caminho um pouquinho mais claro. Então, grande parte disso vem por parte de uma revelação do Senhor, através dos profetas que Ele tem nessa casa. O dedo médio, e aí eu vou até tomar cuidado com como eu vou mostrar o dedo médio para vocês, mas o maior dedo da mão, ele é basicamente como se fossem os evangelistas, porque ele é o dedo que tem o maior alcance. Então, quando a gente pensa a respeito do ministério evangelístico, né, e aí a gente olha para o termo da palavra de evangelho, das boas novas, os evangelistas são aqueles que têm por grande objetivo pregar as boas novas e levar as boas novas adiante, né? A gente vê muito disso lá na parábola do semeador, é um grande reforço para o ministério evangelístico. Então, o grande objetivo é que o dedo médio ele tem maior alcance. O ministério evangelístico ele tem como objetivo alcançar as pessoas. O dedo anelar é, curiosamente, o dedo em que fica a aliança. Então, o nosso dedo anelar, eles são os pastores. Porque os pastores, eles têm um compromisso com o rebanho de Deus. Porque quando nós lemos o capítulo 10 de João, a gente vê Jesus se revelando como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, o chamado pastoral, ele é um chamado que tem dar a vida pela igreja de Cristo. Porque o chamado pastoral é cuidar do rebanho, é ter uma aliança com Deus, se dedicando a cuidar do rebanho de Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, o nosso dedo anelar, nós lembramos dos pastores. E o dedo mínimo? São os mestres. Nossa, mas por que o dedo mínimo? Também grande parte do que nós fazemos, nós devemos também ao dedo mínimo. E ele pode parecer um absurdo, mas o dedo mínimo do pé, por exemplo, ele é um grande responsável pelo nosso equilíbrio, né? Olha só que curiosidade. E quando nós olhamos o dedo mínimo, nós percebemos que, na verdade, o detalhe é o que importa. Então, o chamado de mestre, ele vai nos revelar que os detalhes, eles importam. Uma igreja que ela não tem ensino, uma igreja que ela não se fundamenta na palavra,
ela acaba se desviando dos objetivos. Ela acaba deturpando aquilo que é o juízo de Deus, aquilo que é a graça, aquilo que é a misericórdia, ela acaba perdendo um pouquinho do foco das Escrituras e daquilo que o Senhor instituiu. Por isso o chamado de mestre é tão importante. A gente lê lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 1, que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com rigor. Então olha o peso que existe no chamado de mestre, porque o grande objetivo do mestre é elucidar as coisas. Então ele pega tudo aquilo que os outros chamados ele tem de profético, de evangelístico, de pastoral, e ele fundamenta todas essas coisas. Então o chamado de mestre ele tem esse objetivo de ensinar na palavra e também de aprofundar as coisas e cuidar dos detalhes da igreja para que o caminho ele seja endireitado. Amém? Então, isso serve para elucidar um pouquinho mais a respeito dos dons ministeriais, porque faz parte da jornada da fé. Nós entendemos que nós fomos chamados para a obra de Cristo, que existem os dons ministeriais e que a minha vida tem que apontar para algum deles. E eu quero fazer uma provocação aqui, inclusive, para nós como igreja, de nós ansiarmos alguma coisa no Senhor, de nós ansiarmos um compromisso com Cristo, de queremos alguma dessas coisas. Porque quando nós viemos para a igreja, e aí eu acho que isso faz grande parte de nós queremos participar ativamente da obra do Senhor, é que tudo bem, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, tudo bem, eu fui batizado nas águas, mas qual que é o próximo passo? Buscar os dons do Senhor vai ser o próximo passo daquele que chegou agora e ainda não encontrou aquilo que ele exerce como vocação no Senhor. Nós precisamos entender o chamado de Deus para nós e a vocação que o Senhor entregou para que nós venhamos seguir para Ele. E aí, existe algo que eu quero aprofundar a respeito dos dons ministeriais. Porque existe na igreja, e por que eu estou trazendo isso para vocês? Primeiro que algumas pessoas elas ficam confortáveis e não veem essa necessidade de buscar os dons ministeriais. Não querem se aprofundar no relacionamento com Deus, e buscar os dons ministeriais faz parte de se aprofundar no relacionamento com Deus. Significa, basicamente, se colocar à disposição do Senhor para estar ativamente na obra. Eu estou falando a respeito dos dons ministeriais, óbvio, não extinguindo todas as coisas que existem na igreja, saber que a igreja, desde o que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas para as igrejas, a gente sabe que a igreja evoluiu muito. E hoje, além dos dons ministeriais, nós temos outras coisas que cooperam para a igreja. Nós vamos falar também aqui a respeito de outros dons do Senhor, mas nós precisamos querer trabalhar na obra de Deus. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, que está lá no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 3, é a respeito de nós sermos moderados. Então olha o que diz lá a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmos além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a porção da fé, a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com a generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, uma das coisas que eu quero fazer o apelo é que nós sempre pensamos com modéstia. Porque existe aí uma grande coisa que acontece, que às vezes, quando nós vemos a unção sendo derramada e as pessoas sendo levantadas para uma determinada vocação, e isso vai do ser humano, por vezes a gente começa a entronizar o ser humano. A gente começa a colocar aquela pessoa no mais alto pedestal. E às vezes a própria pessoa, tomada pelo ego e pelo orgulho, se coloca num pedestal. Quando nós olhamos a tradução dessa palavra, a parte do pense com moderação, que vem do grego, que significa hiperfronel, né? E quando nós olhamos a palavra fronel, a raiz de hiperfronel, ela significa basicamente
pensamentos a respeito de si mesmo. E hiperfronel significa pensar mais sobre si mesmo, além daquilo que é devido. Então, hiperfronel é basicamente um ego inflado. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos convida a colocar a mão na consciência e falar, olha, tudo bem, existe uma vocação, mas eu não preciso ser mais ou me considerar mais do que ninguém a respeito daquela vocação que o Senhor me colocou. Então, nós somos chamados também para uma humildade, para lembrar que quando nós somos colocados em alguma vocação, qualquer uma que seja, evangelística, pastoral, mestre, profeta, apóstolos, você ainda está colocado em um papel de servo, porque todos nós seguimos sendo servos do Senhor, porque todos nós temos dons diferentes da graça que nos foi dada. Então, olha isso, nós temos dons diferentes da graça que nos foi dada, então, quando eu olho, significa que o Senhor, Ele reservou algo para nós, né? E Ele diz que, basicamente, nós temos um só corpo, um só membro, e nem todos os membros têm todas a mesma função. Mas significa que um membro ele é estritamente mais importante que o outro? Ora, você pode até pensar que sim, mas dizer que o coração é mais importante que a perna e olhar e falar, realmente, sem o coração eu não vivo, mas a vida sem uma perna já é muito difícil, né? Querendo colocar aqui num ponto de a gente causar um raciocínio. Mesmo que a gente olhe e fale, não, mas o coração é mais importante que a perna. Tudo bem, então corta a sua perna aí e vive sem ela, para saber se é bacana, para saber se é interessante. Então a gente sempre precisa olhar para os ministérios com uma valorização mútua de todos aqueles que exercem uma função na igreja, entendendo que todos os membros da igreja de Cristo têm uma função e todos eles têm algo para entregar para a obra do Senhor. E todos eles têm uma importância dentro da obra do Senhor. Para nós nunca desfazermos de nenhum irmão, para nós nunca desfazermos de ninguém, para nós sempre olharmos com zelo para todos, porque todos têm uma vocação e todos têm algo para exercer. Por mais que, às vezes, algumas pessoas, elas não queiram exercer. O Senhor entregou, mas pode acontecer que um ou outro esteja bem do jeito que está e não queira exercer. Inclusive, esse estudo aqui é uma provocação para que você passe a buscar um pouquinho mais disso. Mas eu quero que você entenda que existe grande parte que nós precisamos colocar a mão na consciência e falar, olha, as pessoas têm o seu grau de importância na obra do Senhor. Todos nós temos um grau de importância na obra do Senhor. E quando nós olhamos aqui o final dessa mensagem, nós vemos o seguinte, a partir do verso 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, se você é profeta e tem esse dom de profecia, você está buscando no Senhor, saiba que você precisa ter fé. E você precisa se aprofundar em fé. Porque não adianta você ter esse dom de profecia se você não se aprofundar na fé. Acontece que isso não vai ter evidência na sua vida. Então a fé, ela fundamenta o dom de profecia. Se é o dom de ministério, você precisa se dedicar no ministério. Se é o que ensina, você precisa se dedicar no ensino. Pensa comigo, nada adianta eu ter um dom de ensino, eu ser uma pessoa que consegue ter muito conhecimento, absorver muito conhecimento, entender muito bem, explicar muito bem, se eu não exercer isso. Se eu guardar isso para mim e não divulgar isso, e não compartilhar isso. Então, se você tem o dom de ensino, você precisa se dedicar no ensino. Se você tem o dom de exortar, você precisa fazer com dedicação. Como assim exortar com dedicação? Se você tem o dom de exortar, não é de qualquer jeito. Você não vai chegar só gritando com a pessoa, jogando ela contra a parede, não. Existe uma dedicação que precisa ser dada e olhar aquilo com zelo, né? Se você contribui, você precisa fazer com generosidade. Então, não é só contribuir, é fazer com generosidade. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, olha, se você tem algum dos dons ministeriais, não basta tê-lo. Se o Senhor derramou uma porção sobre a sua vida, sobre qualquer coisa, e aqui eu vou tomar a liberdade de fugir um pouquinho dos 5 dons ministeriais que nós estamos falando e falar sobre outras coisas da igreja. Se você tem um talento no ministério de louvor, você toca algum instrumento, não basta saber tocar, você precisa se aperfeiçoar naquilo. Você precisa fazer aquilo com o coração rendido naquilo. Se você é a pessoa que recepciona alguém na igreja, não basta só você, paz do Senhor. Como um robô de ação robótica, não, você precisa se dedicar nisso. Então o apóstolo Paulo ele está nos dizendo que nós precisamos ter um coração empenhado nisso.
e prestar atenção naquilo que nós precisamos buscar no Senhor para aperfeiçoar a vocação que Ele nos deu. E existe uma vocação que ela sobrepõe todos os dons ministeriais. Como assim, Guilherme? Existe uma vocação que ela sobrepõe todos os dons ministeriais? Sim, existe algo que inclusive que todo cristão ele tem, que é uma vocação maior do que a profética, que é maior do que a apostólica, que é maior do que a pastoral, que é maior do que todas as outras. Quando nós lemos no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12, diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então existe uma soberana vocação. Qual que é a soberana vocação? Caminhar para Cristo. Amém, você é pastor, você é profeta, você é presbítero, você é. Mais do que tudo, você é servo de Cristo, você segue para Cristo. Aqui, basicamente, o autor da carta, ele está se colocando na posição de falar, olha, é muito bom exercer aquilo que eu faço, mas maior do que isso, a minha vocação é seguir para Cristo. É seguir para a salvação de Cristo, é olhar para o céu e prosseguir para o meu alvo, que é Cristo. Afinal de contas, tudo aquilo que nós fazemos como igreja, aqueles que louvam na casa do Senhor, aqueles que vêm para limpar a casa do Senhor, aqueles que trabalham na comunicação da igreja, nas mídias, na mesa de som, aqueles que fazem a recepção, as professoras da escolinha das crianças, do ministério infantil, todas as pessoas envolvidas na obra estão fazendo isso para uma vocação maior, que é seguir para Cristo. Então, existe uma vocação que está acima de todas as outras. Para entender que nada adianta você fazer qualquer uma das outras coisas se o seu alvo não for Cristo. Se o seu objetivo for si próprio, a autopromoção ou qualquer outra coisa, se for porque aquilo te faz sentir bem e não pela obra de Cristo, está sendo morto. Tudo aquilo que nós fazemos é morto se não for pela obra de Cristo, se não for pela vocação de seguir a Cristo. Então existe uma vocação que ela é maior. E essa vocação de seguir para Cristo, ela é maior do que todas as coisas passadas que nós já fizemos. Quando o autor da carta ele diz isso, ele basicamente está falando assim, olha, eu já fiz várias coisas, né? E aí ele fala a respeito de tudo aquilo que ele fez, e ele fala, olha, eu ainda não obtive a perfeição, mas eu sigo caminhando para o alvo que é Cristo. Eu ainda não posso não estar perfeito naquilo que o Senhor me deu como outra vocação, mas a minha melhor vocação eu estou seguindo afinco, que é seguir a Cristo. Essa é a nossa maior vocação. E é algo que nós temos que buscar. E nós precisamos buscar pelo dom. Se você está acompanhando esse estudo, e se alguma coisa já agregou para você até aqui, eu quero reforçar. Deixa o seu like aqui, segue esse canal e deixa o seu comentário, se existe alguma coisa que foi dita aqui, que já mexeu contigo. Nós vamos partir para algo agora, que eu acho que é o que vai mexer a terra, sabe? É aquilo que vai mudar a nossa forma de pensar, que é a nossa necessidade de buscar pelo dom. Se você acompanhou o culto de domingo na Igreja Vida Abundante, você já vai ter ouvido um pouquinho a respeito disso, mas eu quero aprofundar nesse assunto, para que você entenda um pouquinho melhor a respeito dessa necessidade de buscar pelos dons. Então, você já entendeu, recapitulando um pouquinho até aqui, que o Senhor ele tem uma vocação para todos nós. Que o Senhor ele tem um chamado estabelecido para todos nós. Que quando o apóstolo ele fala que Deus tem um para apóstolos, ele tem outros para profetas, outros para evangelistas, tudo mais, ele tem todos esses casos, e não tem nenhum que ele fala, olha, e tem alguns que ele tem para nada. Não, todos nós temos alguma vocação. Mas como que eu chego até lá?
como que é o caminho para isso? Você precisa buscar. O Senhor, Ele nos deu algo, e a partir daí nós precisamos nos aprofundar em buscar isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Verso 31. E aí eu quero que você frise muito esse verso. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então presta atenção, existem algumas coisas que chamam a nossa atenção quando a gente está olhando para isso aqui. Primeiro, quando está falando aqui a respeito dos dons, né, algumas coisas que o Senhor estabeleceu na igreja, ele foge daqueles primeiros 5 ministérios que nós falamos no começo. Então ele fala a respeito do apostólico, ele fala do profético, ele fala dos mestres, só que ele coloca aqui algumas coisas diferentes. Por exemplo, operadores de milagres, que têm dons de curar ou de ajudar, de administrar ou de falar variedades de línguas. Guilherme, o que isso quer dizer? Primeiro nós precisamos entender que existem os 5 dons ministeriais básicos que o Senhor instituiu, e que, na verdade, foi instituído através do apóstolo para fundamentar a igreja e criar uma estrutura da igreja. Todos os dons que o Senhor ele derrama para a igreja são para estruturar a igreja, para que ela continue crescendo, se fortificando e se multiplicando. Os 5 dons ministeriais, eles são a base dos dons ministeriais que crescem a igreja. Só que existem coisas que giram em torno desses dons ministeriais, que são outros dons que, inclusive, por vezes, eles podem ter em comum acordo. Que existe um que tem mais, outro que tem menos, e que não necessariamente está vinculado a um dom ministerial específico, que são os dons que o Senhor derrama, como, por exemplo, o dom de operar milagres, ou o dom de curar, ou o dom de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedades de línguas. Esses dons, eles são algumas coisas que o Senhor ele derramou para evidenciar na igreja a presença dele, e para que a igreja ela cresça de forma saudável, que ela cresça de forma consistente. Então existem dons além dos 5 dons ministeriais que você pode buscar também, e que você deve buscar também. E esses outros dons que nós devemos buscar, e existe aí mais ainda do que estes, eles vão te fortificar para a vocação que o Senhor te levantou. E aí ele segue dizendo, olha, será que todos são apóstolos? Será que todos eles são profetas? Será que todos falam em línguas? Não necessariamente, mas ele coloca uma advertência. Procurem com zelo os melhores dons. E eu estava refletindo a respeito disso, me perguntando o que são os melhores dons. Porque o melhor dom significa que tem algum que sobressai o outro, que você olha e fala, nossa, isso aqui é fantástico. Né? Eu quero muito poder colocar a mão numa pessoa enferma, ela ser curada. Eu quero ser aquele que põe a mão sobre uma pessoa com câncer e ela é curada. Amém, eu creio que o Senhor tem esse poder e que Ele pode fazer isso e eu quero ser essa pessoa. Só que o que são os melhores dons? E eu estava refletindo no Senhor e eu quero dizer para você que, lembre-se a respeito do começo dessa parte de buscar os dons. Os dons ministeriais que o Senhor estabeleceu, eles são para fundamentar a igreja e para consolidar a igreja e crescer a igreja. Então, quais são os melhores dons, Guilherme? Os melhores dons, eles são aqueles que servem o propósito da igreja. Então, se você está numa igreja e o Senhor, ele precisa de algo, e você identifica que nessa igreja existe uma necessidade de algum dos dons ministeriais, busque esse dom. Se aplique em buscar esse dom, porque ele é o melhor dom para aquela ocasião de crescimento da igreja. E o Senhor ele vai multiplicar ao longo do tempo para a igreja dele, quer seja a igreja Vida Abundante, quer seja a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, qualquer uma denominação, quer seja a Igreja de Deus em Pirituba, em São Paulo, no Brasil.
quando ele instituir dons ministeriais, ele vai instituir os melhores dons, que é aquilo que a igreja está precisando naquele momento para crescer, para se fundamentar e para evoluir. Então, os melhores dons são isso. Não significa que existe um dom melhor que o outro. Significa que existe o melhor dom para aplicação na igreja naquele momento. Porque, ótimo, né? Vamos pensar aqui a respeito de Jesus. Né? Aí chega lá a pessoa que está precisando, chega alguém lá com o braço encurtado para Jesus curar. Aí Jesus olha e fala, olha, não vou curar o seu braço, mas eu estou aqui. Né? Eu vou te dar aqui uma profecia. Vou falar para você que pelos próximos 5 anos você vai continuar com o braço encurtado. Então não foi o dom de profecia ali que a pessoa foi buscar naquele momento. Não era aquilo ali que a igreja precisava, não é aquilo que o Senhor precisava manifestar. Ele precisava manifestar o dom de cura. Ora, se a igreja nesse momento ela precisa de mestres, de pessoas que ensinem, é esse o melhor dom que precisa ser buscado, que precisa ser alcançado para a igreja crescer. Então, quando nós formos buscar dons do Senhor, nós precisamos olhar para nós, sim, eu sei, tem dons que eu quero, que eu busco no Senhor, mas existe aquele dom que a igreja precisa. Senhor, levanta pessoas com dom de curar nessa igreja. Senhor, levanta mestres nessa igreja. Senhor, levanta, e entendo que o seu ministério, ele precisa para ele crescer. Entendo que a igreja do Senhor, se eu olhar aqui para a Chácara Inglesa, aqui no bairro de Pirituba, que é onde está a nossa igreja, e falar o que eu preciso para essa igreja crescer, Senhor, o que eu preciso para alcançar esse bairro, é o melhor dom que eu preciso buscar do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 8 diz, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vocês que são homens maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. E eu quero dizer uma coisa, e aí isso aqui é para aprofundar um pouquinho mais. Nosso objetivo no Submersos, e eu digo isso porque esse aqui é a nossa retomada desse programa, e o nosso primeiro nesse novo formato, é nós aprofundarmos na palavra de Deus e deixar cada vez as coisas mais claras em sentido de ensino. Quando nós olhamos para a palavra dons, e aqui existe uma grande curiosidade, e aí, quando nós partimos para a versão em inglês, nós olhamos a palavra gifts, né? E essa palavra gifts em inglês que aparece quando a gente está falando de dons ministeriais, quando nós falamos a respeito de algumas partes e também dessa parte aqui, falando vocês sendo homens maus sabem dar bons presentes aos filhos, essa palavra gifts ela aparece, e que significa presente, né? Então o Senhor, Ele quer nos dar um presente. Quando nós lemos dons, e eu acho isso muito fascinante, quando nós lemos a respeito de dons, nós vemos a palavra presente, significa que os dons são um presente que o Senhor Ele derramou sobre o homem. E normalmente quando nós recebemos presentes, eu sei que nem todo mundo recebe o presente que quer, mas aqui nós lemos em Mateus, o Senhor falando que, olha, se vocês pedirem, vocês vão receber o que vocês estão pedindo. Então, se você pedir o presente que você está pedindo, o Senhor vai te dar. O talento, o dom que você está pedindo, a vocação que você está pedindo para o Senhor, Ele vai te dar, Ele vai derramar sobre a sua vida. Esse é um presente de Deus para você. Então, busque os dons, sabe? Você precisa buscar isso no Senhor. Se aproximar dEle, buscar estar ativo na igreja, colocar à disposição da igreja de Cristo, da igreja que você congrega. Isso não é um apelo só para a igreja evangélica Vida Abundante, é um apelo para a igreja que você congrega, para você estar à disposição e buscar isso no Senhor, e querer estar debruçado sobre isso, sobre evoluir nisso. E preste atenção, isso vai para aqueles que já exercem o ministério, isso vai para todos vocês que o Senhor já levantou, e que você sabe, você sente isso, você já percebeu isso, ou você já inclusive foi reconhecido e ungido na sua igreja, em alguns dos ministérios, em algum dos dons que você tem.
Nós lemos que aquilo que nós queremos que façamos a nós, ou aquilo que nós queremos que aconteça com nós precisamos fazer pelos outros. Então existe um chamado para nós transbordarmos esse dom ministerial. Se você tem um dom ministerial, você é convidado a transbordar isso para a vida de outras pessoas. Se o Senhor ele te entregou algo, você precisa levar isso além. Você não pode guardar isso para si mesmo por toda a sua vida. Você precisa multiplicar isso. Quando o Senhor ele veio e ele instituiu os apóstolos, ele veio com os seus discípulos e ele fundamentou a igreja, e o objetivo era multiplicar. Os apóstolos saíram multiplicando os dons, eles saíram derramando os dons por aí. Então você precisa multiplicar isso, orar pelas pessoas na sua igreja, derramar isso, transbordar isso na vida das pessoas, no seu ministério, na sua igreja. E assim a igreja do Senhor, quer seja a igreja a igreja Vida Abundante, a igreja que você congrega, ela vai crescer. E a igreja do Senhor em todo mundo, ela vai crescer e vai se consolidar. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Quero te convidar mais uma vez a deixar o seu comentário aqui sobre o que você achou sobre essa mensagem, o que você achou desse formato novo que nós estamos trazendo. Dizer que nós temos um compromisso firmado às terças-feiras aqui no nosso canal, sempre trazendo um estudo bíblico para que você possa evoluir na fé, para que nós possamos crescer na fé, para que nada venha nos desviar do nosso alvo, que é Cristo. E eu te convido também a conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho. Nós temos o nosso site, que está aqui na descrição, que é ieva.com.br, para conhecer um pouquinho melhor a nossa igreja e saber um pouquinho melhor aquilo que nós fazemos como igreja do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, que você venha sempre transbordar a vida abundante de Cristo, por onde você andar, para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja, onde você estiver. Amém? Até a próxima.